E o nosso primeiro assunto de hoje é saúde. O Dezembro Laranja visa alertar sobre a prevenção do câncer de pele, que tem grande incidência no Brasil. Segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, a estimativa de novos casos no país em 2020 é de 8.450 casos, isso envolvendo homens e mulheres. A campanha Dezembro Laranja foi criada pela Sociedade Brasileira de Dermatologia com o objetivo de prevenir o câncer de pele. Dona Francisca, você tem algum cuidado para se prevenir contra o câncer de pele? Não, moça, nem tô cuidado não. Ando no sol, viu? Então você pega sol normal todo dia e não usa nenhuma proteção? Uso não. Nem Não, vem ao dermatologista? nunca fui. Eu uso um pouco quando vou trabalhar com sol, né, que eu trabalho, às vezes fazia sol, né, mas usar normalmente não. Não uso nada de proteção solar, não. Nada. Eu sei que é importante usar, mas eu não uso. E nem tem o costume de ir ao médico, ver se está tudo bem com a pele? Eu não vou ao médico de jeito nenhum. Não sei nem como é que tá, mas acho que tá tudo bem, tá tudo ok. Muitas pessoas não conhecem, não têm conhecimento, não sabem como suspeitar e o que devem fazer se suspeitarem. Então, é uma campanha mesmo de educação sobre saúde na parte do câncer de pele. Além dos cuidados necessários para a prevenção, é importante ficar atento a qualquer alteração na pele. O câncer de pele mais comum é o que a gente chama de câncer de pele não melanoma. Ele corresponde a 90% dos tipos de cânceres de pele. E os cânceres de pele não melanoma, eles são responsáveis por cerca de 1/3 de todos os cânceres diagnosticados aqui no Brasil, segundo dados do INCA, do Instituto Nacional do Câncer. Então, o câncer de pele não melanoma é um câncer mais simples do que o melanoma. Ele geralmente, como você suspeita, eles são lesõezinhas geralmente da cor da pele, são pápulas, são carocinhos, são nódulos, que às vezes podem sangrar ou não, que em geral eles têm evolução, eles têm crescimento. E qualquer pessoa, os sinais na nossa pele são comuns até os 20 anos. Isso é normal aparecer na idade até os 20 anos. Após os 20 anos, qualquer sinal novo que apareça na pessoa, é importante que a pessoa se autoexamine, veja, se conheça a sua pele, quais os sinais que tem e se está aparecendo algum sinal novo. Após os 20 anos, qualquer sinal novo deve ser examinado pelo médico. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de novos casos de câncer de pele no Brasil em 2020 é de 8.450, com maior incidência entre as mulheres. Qualquer tipo de bronzeamento, aquela cor, a modificação da cor da pele da gente devido ao bronzeamento nada mais é do que um mecanismo de defesa a uma agressão. Então, qualquer tipo de bronzeamento é agressão. Então, assim, quando a pessoa já fica moreninha, aquela alteração de pigmento, é as nossas células de pigmentos, nossos melanócitos, produzindo mais melanina para tentar nos defender daquela agressão. Então, bronzeamento de sol, bronzeamento, infelizmente, não é saudável de nenhuma maneira. A única coisa que a gente até recomenda quando o paciente quer ficar com aquela corzinha diferente, a gente recomenda os autobronzeadores, aqueles cremes e sprays que você usa em casa mesmo, e que eles dão um pigmentozinho artificial, fica uma cor bonita, sem prejudicar. É só um pigmento que vai saindo ao longo dos banhos. Então, é a única forma de bronzeamento que a gente recomenda. O paciente que notar alguma alteração na pele deve procurar um posto de saúde. Se a suspeita for confirmada, ele será encaminhado a um médico especialista em uma das 4 policlínicas de Fortaleza. Somente neste ano de 2020, já foram realizados 1.488 atendimentos dermatológicos. A ideia é realmente prevenir, diminuir a exposição solar o máximo possível e, quando for preciso sair de casa, usar o protetor solar, reaplicando de 3 em 3 horas em uma boa quantidade. Usar roupas de manga longa, usar chapéu, boné, sombrinha, óculos escuros, de preferência chapéu de aba larga. Enfim, a prevenção do câncer de pele é principalmente diminuir a exposição solar e de modo especial nas crianças e adolescentes, porque a exposição solar de crianças e adolescentes é em grande parte responsável pelo melanoma da idade adulta.
E para conversar sobre a campanha Dezembro Laranja, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Dr. Carlos Márcio, ele que é médico do Hospital Haroldo Joaçaba, que é o Instituto do Câncer do Ceará. Dr. Carlos, esse Dezembro Laranja é realmente um mês de conscientização, de chamar a atenção das pessoas sobre essa prevenção relacionada principalmente à questão da exposição muito forte ao sol que pode vir a causar problemas de câncer de pele, né? Exatamente. E aqui no estado do Ceará, particularmente, nós temos uma incidência de radiação ultravioleta muito acima da radiação ultravioleta das quais nós temos estudos sobre. Então, por exemplo, se você pegar o mapa de radiação ultravioleta de Paris e comparar com o mapa de radiação ultravioleta de São Paulo, por exemplo, você vai perceber que o inverno de São Paulo, a incidência de radiação ultravioleta no inverno de São Paulo é semelhante à incidência de radiação ultravioleta do verão parisiense. Então, imagine aqui em Fortaleza, que nós estamos numa situação bem mais próxima ao Equador em relação a São Paulo. Então, realmente a radiação ultravioleta é bem maior e para cada nível de radiação que nós temos, existe uma recomendação de fotoproteção particular ou singular para cada uma delas, né? A gente observou na reportagem aí, em que a gente teve a oportunidade de conversar aí com algumas pessoas, normalmente há uma desinformação e até, vamos dizer assim, uma falta de cuidado muito grande por parte das pessoas em relação a essa exposição excessiva ao sol, né? Exatamente. A preocupação com relação à exposição ao sol, ela vem desde os tempos antigos, né? Os egípcios já usavam areia, na Idade Média usava-se azeite de oliva. Só mais ou menos a partir de 1900 é que realmente meio que se popularizou essa questão do bronzeamento e provavelmente fez com que as pessoas começassem a ficar mais despreocupadas com relação a isso, porque pareceu bonito, né? Felizmente aqui no Brasil a gente já não tem mais, foi proibido o uso de câmeras de bronzeamento, né, artificial, mas isso ainda existe em outros países também, né? Doutor Carlos, há muitas pessoas que pensam que a questão do câncer de pele, você contrai o câncer de pele se tomar uma quantidade muito excessiva de sol, vamos dizer, durante uma semana, durante um mês. Mas, na verdade, o desenvolvimento de uma lesão, de uma ferida, ela acontece muito pela exposição de sol que você teve uma vida inteira, né? Exatamente. Lá no Hospital Joaçaba, a gente recebe muitos pacientes que dizem, mas eu não estou mais tomando sol. Mas no próprio exame da pele do paciente, você já observa diversas alterações maculares, melanose solar, ceratite, que são marcas como se fossem cicatrizes de uma exposição solar intensa ao longo de toda a vida, né? E essas cicatrizes mostram que aquela pessoa realmente recebeu uma incidência muito alta de radiação ultravioleta e que provocaram dermatoses, alterações na pele. Quando você encontra um paciente desse jeito, você já sabe, olha, aqui deve ter alguma coisa, possivelmente até para uma lesão maligna, de repente, né, de pele. E vale destacar que nós temos, para facilitar um pouco, para ficar mais didático, nós temos basicamente dois tipos de câncer de pele. Existem outros, mas nós temos os cânceres de pele melanoma e os cânceres de pele não melanoma. E a questão da radiação ultravioleta para cada um deles é um pouquinho diferente, né? Os cânceres de pele não melanoma, que são os CBCs e CSCs, como nós chamamos, né? O que importa mais é a radiação ultravioleta que você adquiriu ao longo de toda a vida. Já com relação ao melanoma em particular, aquela radiação intensa, intermitente, que você pegou às vezes durante a infância, pausou, depois durante a adolescência, pausou, ele pode ser somente isso já pode ser suficiente para o desenvolvimento de um melanoma. Desses dois tipos de câncer, qual é o mais grave, assim, que tem uma condição de tratamento mais complicada? O melanoma, sem sombra de dúvidas, né? O melanoma realmente é o mais grave de todos. Vale destacar que muitas vezes a gente recebe pacientes muito ansiosos no consultório, no ambulatório, que eu estou com câncer de pele, isso é muito grave. Olha, veja bem, a pele é o maior órgão do corpo humano, né? A pele é um órgão, ele é o maior órgão do corpo humano. Então, e o câncer de pele, de modo geral, ele é o câncer mais comum do mundo, né? Então, imagine você aqui no estado do Ceará, que nós temos uma incidência de radiação ultravioleta muito alta. Então, realmente vai ser um câncer, de fato, muito incidente.
a mortalidade, a morbidade desse tipo de câncer realmente é muito baixa, né? Normalmente, paciente com câncer de pele, você apenas faz uma cirurgia ou faz algum pequeno procedimento, muitas vezes quando ele está no início, e já é suficiente para resolver o problema. Quando, no entanto, aquele paciente acaba deixando muito tempo, aquela lesão evoluir por muito tempo, aí realmente a situação pode ficar um pouquinho mais grave, daí a necessidade, né, da conscientização e de se estabelecer um mês, como o Dezembro Laranja, para que a gente possa fazer essa campanha, né? Olha, embora o câncer de pele seja o mais frequente no Brasil e corresponda a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país, o melanoma representa apenas 3% das neoplasias malignas do órgão. É o tipo mais grave devido à sua alta possibilidade de provocar metástase, que é a disseminação do câncer para outros órgãos do corpo. Doutor Carlos, em relação à prevenção, quais são as medidas que as pessoas podem tomar no sentido de prevenir realmente essa doença? Bem, como eu havia falado anteriormente, existe, é preconizada um tipo de fotoproteção, como nós chamamos, né, de proteção à exposição solar, de acordo com a incidência de radiação ultravioleta. Então, se você está num ambiente, vamos dizer, na Islândia, por exemplo, que há um nível de radiação ultravioleta muito baixo, provavelmente apenas um protetor solar seria suficiente, ou uma camisa seria suficiente. Entretanto, se você já se encontra numa região com níveis de radiação ultravioleta muito altos, como o nosso, o que é recomendado é que você use camisas fotoprotetoras, óculos escuro. A gente não pode deixar para lá a questão também do óculos escuro. A radiação ultravioleta causa muita degeneração macular, ceratites oculares, problemas realmente oculares. Além disso, devemos usar chapéus com abas longas, né? Se possível também uma sombrinha, né? Ou seja, o nível de proteção que nós precisamos ter aqui em Fortaleza, principalmente das 9 até as 16 horas, realmente é máximo, né? Porque a radiação ultravioleta aqui é extremamente alta. E o protetor solar que é fundamental, e né? O protetor no solar, dia a dia, né? Sim, que é fundamental, exatamente. Tem gente que pensa que assim, o protetor deve ser usado só quando se vai para a praia, no fim de semana, mas assim, principalmente quem tem, vamos dizer assim, a pele clara, é fundamental que esse uso seja contínuo, seja diário, não é? Exatamente, exatamente. O protetor solar, a gente tem algumas particularidades com relação a ele, que é justamente o modo de usar e para quem deve ser usado, né? Existem um fator de proteção solar, que é aquele FPS, aquele númerozinho que a gente vê na caixa do protetor solar, e que, de modo geral, quanto maior o nível de proteção, né? Um protetor solar fator 40, 50 para cima, realmente já seria suficiente, mesmo para pacientes com peles muito sensíveis, ou seja, pacientes com peles muito claras, né? Em relação às crianças, é necessário realmente iniciar esse cuidado preventivo, principalmente na relação com a exposição ao sol, já desde cedo, realmente dos primeiros anos de vida? Sim, a questão da fotoproteção para crianças principalmente nos cuidados em relação ao melanoma, principalmente, é ainda mais importante que a dos adultos, né? Já se tem vários estudos clínicos, né, mostrando que principalmente pacientes oriundos, vamos dizer, da Inglaterra, que migraram para a Austrália e cujos filhos, ou para a África, cujos filhos passaram a infância nesses países com alta incidência de radiação ultravioleta, esses indivíduos, esses filhos, no futuro, né, depois acabaram evoluindo com melanoma que os pais acabaram não tendo, né? Doutor Carlos, em relação a essa questão do bronzeamento, a gente sabe que a gente mora numa cidade onde tem muito sol, tem muita praia, é natural que as pessoas, principalmente as mulheres, têm aquela questão da vaidade, de se bronzear, seja com o bronzeamento, vamos dizer assim, natural, com o sol, ou então aquele bronzeamento artificial. É necessário todo um cuidado em relação a isso, porque isso pode também apressar uma situação de câncer de pele, né? Exatamente. O bronzeamento da pele, ele ocorre, justamente como a doutora falou na reportagem, a partir de uma defesa da nossa pele contra a radiação ultravioleta. Então, a incidência da radiação ultravioleta na nossa pele provoca um espessamento da epiderme, que é uma camadazinha da pele, e uma produção de mais melanina, que é um pigmento, né, para que nós possamos nos proteger do sol.
E essa é uma situação de defesa, né? O que está acontecendo conosco no bronzeamento é uma agressão. E, claro, existem pacientes com peles mais claras que não bronzeiam de jeito nenhum, ou que bronzeiam muito pouco. E aí o que vai ocorrer, na verdade, é um eritema, um vermelhão, né? Então, pacientes, nós temos vários fototipos, como nós chamamos, né? Pacientes muito brancos, morenos claros. Então, pacientes morenos claros, eles ainda bronzeiam. Pacientes brancos podem bronzear um pouquinho, mas existem pacientes muito brancos, com pele realmente muito clara, que não bronzeiam, que só vão queimar, só vão realmente formar o eritema. E essa é uma situação extremamente prejudicial, né? E vale também ressaltar a questão dos cuidados com a utilização de alguns produtos, né? A gente sabe aí que no mercado existem muitos produtos oferecidos, até caseiros, que acabam podendo agravar até uma certa queimadura da pele com o uso inadequado, né? Exatamente, exatamente. Além dessa situação do agravamento com o uso do produto, ainda pode existir uma falsa noção de que aquele produto pode estar lhe protegendo do sol. Então, por mais que nós tenhamos fotoprotetores solares, como protetor de uso tópico, né, cremes, o paciente às vezes usa chapéu, eu vou à praia, mas eu vou ficar só ali na barraca. A própria radiação ultravioleta refletida na areia, refletida no mar, já é suficiente para causar uma agressão na pele do paciente. Então, existe muito esse desconhecimento e essa falsa noção de que eu estou com protetor solar, então eu estou protegido. Estou com chapéu, eu estou protegido. E não é bem assim. Eles são, na verdade, uma proteção, mas não há uma proteção total com o uso deles, né? Em relação a sintomas, quando é que a pessoa já deve realmente se preocupar na questão de, por exemplo, de aparecimento de algum tipo de lesão ali? Quais são os primeiros sintomas ali que podem chamar a atenção da pessoa e ele deve realmente procurar uma orientação médica? A questão de sintomas é muito uma questão de autoconhecimento, né? Não existe uma recomendação para que a partir de tal idade aquele indivíduo deve ter uma avaliação com o médico tal. O que nós vemos muito no consultório é que eu vim aqui, doutor, porque a minha esposa olhou as minhas costas e viu uma pintinha preta, que eu não tinha. Ou então eu tinha essa pintinha aqui marrom e ela mudou de cor. Eu tinha essa pintinha aqui desse tamanho e ela aumentou. Então é muito uma questão de autoconhecimento, né? Aquele indivíduo que sempre teve uma lesão, uma ferida ou uma lesão, uma manchinha, e essa manchinha aumentou, essa manchinha mudou de cor, essa manchinha começou a sangrar, essa manchinha ou não tinha nada naquela área e de repente apareceu uma mancha. Então, tudo isso deve chamar atenção e já é suficiente para que se busque uma assistência médica. Olha, o prognóstico de câncer de pele pode ser considerado bom se detectado em sua fase inicial. Nos últimos anos, houve grande melhora na sobrevida dos pacientes com melanoma, principalmente devido à detecção precoce do tumor e à introdução dos novos medicamentos imunoterápicos. Atualmente, Fortaleza conta com 4 policlínicas que realizaram somente este ano, em 2020, 1.488 atendimentos dermatológicos. Doutor Carlos, hoje a rede de atendimento, a rede pública de saúde, no caso aqui de Fortaleza, tem um atendimento satisfatório? Consegue dar um atendimento a essa demanda? A gente sabe que a porta de entrada são os postos de saúde, a partir do momento que há ali um diagnóstico, pode ser encaminhado para uma policlínica e para um atendimento mais especializado existem os hospitais que fazem esse tipo de atendimento. O senhor considera hoje essa rede de atendimento, dá para atender um pouco a questão da demanda hoje existente? Esse é um assunto um pouco difícil de falar, porque realmente existe uma desinformação muito grande na população. Então, como eu falei, aqui nós temos uma incidência muito elevada de radiação ultravioleta. A gente acredita que há um subdiagnóstico, ou seja, deixamos de diagnosticar muitos casos, justamente porque muitos pacientes ou deixam de procurar assistência médica, ou quando já vão procurar, já vão procurar por conta de um caso muito avançado. Então, existem diversas particularidades que a gente não está levando em conta, né? Realmente, no Hospital Haroldo Joaçaba, lá nós atendemos todos os tipos de câncer de pele, né? Desde aqueles mais leves, aqueles mais avançados. E sim, com certeza, quando nós temos aquele câncer de pele, mesmo o melanoma ou outros tipos até mais agressivos, em estágios mais iniciais, nós conseguimos dar um tratamento
curativo muitas vezes para esse paciente. No caso do Instituto do Câncer, lá os casos normalmente são encaminhados de outras unidades hospitalares ou de uma policlínica. Como é que o paciente chega lá? Ou existe aquele atendimento direto, aquela busca direta pelo atendimento? Exato, Rogério. Até pouco tempo, ainda até o início desse ano, nós tínhamos aquele atendimento direto, né? Direto da seguinte maneira: então você tinha um médico num posto, ou você tinha um médico numa clínica particular, ou você tinha um médico da família que viu o paciente ali, apenas através de um encaminhamento direto, esse paciente já conseguia ter acesso ao estudo do câncer e fazer o seu tratamento, seja do câncer de pele ou de outros tipos de câncer. Desse ano em diante, mais ou menos da metade desse ano em diante, nós tivemos, foi exigido, né, que o estudo do câncer apenas recebesse aqueles pacientes encaminhados. Então, a orientação é que todos os pacientes que chegam ao estudo do câncer devam ser encaminhados ao posto de saúde para conseguir uma ficha de referência e receber o atendimento lá. No caso, vamos dizer assim, do câncer de pele, quais são os tratamentos que normalmente são dispensados? É um tipo de doença, um tipo de câncer que tem uma incidência considerada satisfatória em relação à cura? A gente tem que levar em conta que a maior parte dos cânceres de pele são cânceres de pele não melanoma, né? Que nós chamamos de carcinoma basocelular, CBCs ou CSCs, dentre outros até mais subdiagnosticados. Os cânceres de pele não melanoma, sim, eles têm uma incidência muito elevada e têm uma taxa de cura muito alta. Nós estamos falando de taxa de cura aí de 95% em diante, né? Então, aquele paciente muitas vezes chega com uma lesão, no caso dos CBCs ou dos CSCs, normalmente são feridas ou então áreas avermelhinhas que apareceram no nariz, normalmente aparecem na face, que a face é uma região muito exposta ao sol. E olha, doutor, eu tinha essa areazinha que está vermelha, apareceu uma ferida, então esse vermelhinho aqui eu não tinha antes. E quando a gente vai ver, realmente às vezes se trata de um câncer de pele mais inicial, cujo tratamento muitas vezes acaba sendo apenas uma cirurgia em que nós retirada daquela lesão. Aquela lesão e normalmente o paciente se vê livre daquilo. Hoje, esse tipo de câncer, ele aparece em pessoas já mais adultas, já com idade aí depois de 40, 50 anos, ou hoje também, até pelo fato, porque a gente conversou em blocos anteriores, o fato da gente ter aí uma incidência muito grande de sol aí com raios ultravioletas, é comum também aparecer em pessoas mais jovens. O câncer de pele ele é caracteristicamente uma doença de pacientes mais velhos, né? Mais velhos nós estamos falando aqui de pacientes de 50, 60 anos em diante, porque o câncer de pele não melanoma ele tem uma incidência mais aumentada naqueles pacientes que receberam muito sol ao longo de toda a sua vida. Então é aquela incidência acumulada, aquela radiação acumulada. Mas nós podemos ter sim câncer de pele não melanoma em pacientes muito jovens, né? Nós tivemos até recente um ator de televisão famoso de Hollywood que teve um câncer de pele no nariz e que foi removido, né? Ele jovem mesmo jovem desenvolveu esse câncer. Então sim, pode acontecer. Isso vai depender muito da sua cor de pele, né? Do tom da sua pele, como nós chamamos de fototipo, tá? E do quanto de sol que você recebeu, além de outras particularidades, né? De singularidades de cada indivíduo. Qual é a sugestão, vamos dizer assim, em relação ao paciente de maneira geral, no cuidado de procurar um dermatologista, ter um acompanhamento maior em relação a essa questão da incidência, né? Da exposição ao sol? A recomendação é que se você já tem um histórico familiar, se seus pais já têm um histórico familiar de incidência de câncer de pele, se você é um paciente com múltiplas lesões, então, às vezes nós temos aqueles pacientes ruivos, olhos claros, com múltiplas sarnas, que nós chamamos de efélides, né? Esses doentes, esses pacientes, eles têm uma incidência muito mais aumentada do que a população geral de desenvolver câncer de pele. Então, realmente, esses pacientes têm que ficar de olho, né? Se houver alguma dúvida, devem sim procurar uma assistência médica. Lembrando que não é porque você tem uma pele mais morena
que você deve se despreocupar. Lá, eu mesmo atendo vários pacientes morenos, às vezes morenos escuros, com câncer de pele, e mesmo câncer de pele não melanoma. Isso pode acontecer também. Não é a questão do fato de ter a pele clara também que é garantia que vai ter um problema de câncer, né? De forma alguma, de forma alguma. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no Notícias de Fortaleza, aqui da TV Terra do Sol, dando esses esclarecimentos, e a gente procura ressaltar aí para as pessoas esse mês de conscientização do Dezembro Laranja, exatamente buscar as unidades de saúde aí na busca de ver qual é a sua situação, né? Se não tem nenhuma lesãozinha, se não há nenhum tipo de indício que aquela pessoa venha a desenvolver um problema de câncer de pele, né? Isso aí. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Vamos ao intervalo, daqui a pouquinho eu volto com mais informações para você aqui pela TV Terra do Sol. É um intervalo rápido, daqui a pouquinho eu estou de volta.